Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a redenção. Redenção é a base por meio da qual recebemos todas as bênçãos de Deus. Nós somos abençoados porque fomos redimidos. Uma crítica que frequentemente a gente ouve pessoas fazendo a nós, eles dizem o quê? Na igreja, para ser abençoado é fácil demais. Pastor prega, ser abençoado é muito fácil. Ser salvo na igreja é muito fácil. Presta atenção, essa é a crítica que fazem. Mas lá na cruz, o que o Senhor falou para aquele ladrão que pediu para ele ser lembrado? O Senhor falou o que para ele? Não é assim não, rapaz. Você vai descer dessa cruz, vai devolver o que você roubou e vai dar prova que você mudou de vida. Depois você volta e a gente conversa. Foi isso que o Senhor falou para ele? O Senhor disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só porque pediu, orou, crendo que ele era o Messias. Foi fácil ou não foi? Preste atenção. Se Deus tornou algo fácil, por favor, não tente tornar difícil. Quem é você para dificultar o que Deus facilitou? E todas as bênçãos, porque o conceito dos irmãos é que as bênçãos têm graduação. Tem uma bênção que é pequena, tem uma bênção que é grande. Então a bênção pequena é fácil de receber, mas a bênção grande, meu Deus do céu, só quem é muito santo, só quem é muito merecedor vai receber. Não, preste atenção, qual que é a maior bênção que você recebeu? A salvação. E como é que você recebeu a salvação? De graça. Foi fácil? Então preste atenção, se não existe nenhuma bênção maior e a maior bênção te foi dada de graça, a cura não é maior do que a salvação. Prosperidade não é maior do que a salvação. Vida conjugal feliz não é maior do que a salvação. A salvação é maior de todas as bênçãos. Nunca coloque qualquer outra bênção como sendo maior, porque se você coloca como sendo maior, você está dizendo que é maior que Cristo também. Para ser salvo, você teve que fazer alguma boa obra? Teve que pagar alguma coisa? Nada. Você apenas confessou com a boca e creu com o coração. Foi fácil? É fácil. O que Deus tornou fácil, não deixe nenhum homem dificultar na sua vida. E se é fácil ser salvo, é fácil também ser abençoado. É fácil. E alguém vai dizer, pastor, não há uma contradição aí no que você está falando? Eu mesmo vou vendo as coisas e vou dizendo. Porque se é fácil ser abençoado, por que eu tenho que jejuar? Porque isso para mim é muito difícil. Não, porque você pode receber a bênção sem jejum. O jejum não é colocado como uma condição para jejuar. O jejum é só uma expressão daquele que busca. Quem está com fome busca a comida. Quem está com fome está sempre rodeando a cozinha. Quem está com fome está sempre falando de comida. Já viu isso? Não sei quanto a você, mas no jejum a gente só conversa com os pastores. O assunto é o quê? Comida. Por quê? Porque estamos com fome. Quantos têm fome do Senhor aqui? Então, se você tem fome, foca sua atenção nele nesses dias. Ele vai mudar o seu casamento. Ele vai mudar a sua história, sua família. Domingo que vem eu vou explicar isso um pouco melhor, mas eu vou dizer para você que desde já você está habituado a ouvir fórmulas. 10 passos para ter uma boa comunicação. 7 passos para ter um bom relacionamento íntimo sexual. Você está acostumado a alguém te dar uma fórmula para você mesmo executar. Nesses dias, a nossa ênfase não vai ser no que você pode ou deveria fazer, mas naquilo que Cristo vai fazer na sua vida. Nós não temos o poder de transformar água em vinho, mas Ele tem. Se o seu casamento, a sua vida se tornou algo sem cor, sem sabor, né, sem aroma, nesses dias o Senhor Jesus vai transformar em vinho novo, vinho da melhor qualidade. E vou dizer, Ele não vai demorar 21 dias para fazer isso. Ele vai fazer isso no estalar de dedos na sua vida. Aí você fala, pastor, não, mas aí não. Você está falando que é mágica? Não, estou falando que é milagre. É milagre. Não tem nada de mágica. É miraculoso.
fabuloso, né? Quando Deus fizer a obra na sua vida, na sua vida, na vida do seu marido, vai ser definitiva. Quantos dizem amém? Muito bem, Efésios 1, verso 7 diz, Efésios 1, 7, no qual temos a redenção, no qual aqui é em Cristo. Em Cristo nós temos a redenção. Diga, eu tenho a redenção. Palavra redenção ou redimir significa comprar de volta. Comprar de volta. Isso significa que nós fomos comprados. Poderia ser traduzido dessa maneira. Uma outra palavra, resgatados, né? Fomos comprados de volta. Nós temos a redenção. Então, se tem um preço, obviamente está implícito aí também se houve um pagamento, está implícito um preço. Qual que foi o preço? O sangue de Jesus. Pelo seu sangue, nós temos o que, meus irmãos? Remissão de pecado. O que é remissão? Perdão. Você foi totalmente perdoado. Diga amém. Você foi totalmente perdoado. Você não deve ter vergonha de falar isso para as pessoas. Alguns de nós temos constrangimentos, achando que é uma comida sólida demais. Não deveria ser. De fato, para alguns é. Mas o fato é, você foi totalmente perdoado. Passado, presente e futuro. Foi tudo pago pelo sangue de Jesus. Para ser perdoado hoje, você não precisa confessar o pecado para um pastor, você não precisa de receber um discipulado, você não precisa, preste atenção, nem de ficar mostrando o quanto você está triste, porque a moeda da redenção, o preço que foi pago por você é o sangue de Jesus. Se você tem um sangue, então o preço já foi pago. Muita gente acha que o preço é mostrar muito arrependimento. Eu pequei, mas eu quero mostrar para Deus que eu não vou fazer mais isso. Eu prometo, Jesus, nunca mais farei isso. Não. Se você quer chorar, mostrar tristeza, não tem problema, mas não fique pensando que é isso que está movendo o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a obra do seu Filho, e quando você lembra o Pai da obra do Filho, Deus se alegra em abençoar você. Diga, eu sou redimido pelo sangue de Jesus. Diga, eu fui totalmente perdoado. Amém. Totalmente perdoado. Agora, isso foi de que maneira? Segundo a riqueza da sua graça. Você foi perdoado por causa da graça, e nem é a graça somente, é riqueza da graça, é a superabundante graça de Deus que te alcançou. Quantos dizem amém? Ela te alcançou. Então preste atenção. Essa riqueza da graça de Deus te mostra o quê? Primeiro, 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Quem se lembra, ele é o quê? Fiel e justo. Para quê? Para perdoar o seu pecado. Por que lá não diz que Ele é misericordioso? Por que lá não diz que Ele é bondoso? Diz que Ele é fiel e justo, porque o perdão da redenção não tem nada a ver com misericórdia. Está me ouvindo? É uma questão de pagamento. Você está com seu boleto carimbado e está escrito, está pago. Uma vez que esse boleto está carimbado, dizendo que está pago, agora o seu credor é justo em liberar você, porque a dívida foi paga. O seu pecado já foi cravado na cruz de Cristo. O sangue, que é o preço da sua redenção, já foi derramado. Então, preste atenção. Então, Ele é fiel e justo em perdoar você. Por que Ele é fiel e justo? Porque houve um pagamento. Pastor, quem pagou quem? Muitas pessoas pensam que o pagamento foi feito ao diabo. Eles pensam isso. E tem uma certa lógica em pensar nisso. O Salmo 107:2 diz, digam-no os remidos do Senhor. Quantos são remidos do Senhor? Agora, os que Ele resgatou da mão do... Você estava na mão do diabo, mas você foi resgatado. Amém? Mas Cristo não pagou o preço do resgate para o diabo. Por quê?
Porque Cristo não devia nada para o diabo. Para falar a verdade, nem você deve coisa alguma para o diabo. Mas por que o diabo entra em cena? Por quê? Porque nós devíamos para Deus. Você devia para Deus. Devia obediência, devia adoração, devia reconhecimento, né? E porque o homem pecou e ele não devolveu para Deus o que era dele, então o homem agora, por causa do pecado, a lei exige uma punição. E a punição é: o homem é entregue na mão do diabo. O diabo ganha direito de agir na vida do homem, que não foi redimido, mas você já foi comprado. O diabo não tem mais autorização para tocar em você. Qualquer ação maligna na nossa vida é ilegal. Cristo pagou para o Pai. A justiça de Deus pagou, o amor de Deus pagou pela sua justiça. O amor do Pai em Cristo Jesus pagou pela justiça de Deus. Houve um dia em que nos átrios celestiais o conselho da divindade se reuniu. E a presciência de Deus disse: se o homem for criado com liberdade de escolha, ele vai cair miseravelmente. E isso é presciência de Deus. Mas aí a justiça imediatamente bradou: se pecar, deve morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas a graça tomou a palavra e disse: não tem jeito de salvar o homem sem contrariar a justiça? A sabedoria tomou a palavra e disse: há um jeito, outro vai pagar pelo crime dele, pelo pecado dele. Então ficou decidido no conselho de Deus que o Filho viria para pagar a nossa dívida. Isso não foi um acidente de percurso, isso foi cuidadosamente planejado por Deus. A sua salvação foi planejada por Deus desde a fundação do mundo, quando o homem caiu e o animal foi morto no Éden para cobrir o homem. Naquele dia, diz a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, foi imolado também, e o seu sangue permeia todas as páginas da palavra de Deus. Você foi redimido das mãos do diabo. Pastor, como assim o diabo ganha o direito? Porque Deus estabeleceu. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala das maldições da lei. A maldição da lei era o juízo que vinha sobre qualquer um que não cumprisse a lei. Ok? E a maldição envolvia basicamente 3 coisas: morte, doença, pobreza, miséria. Morte, doença e pobreza. Eu digo para você, Deus não tem isso para dar para ninguém. Não é Deus que coloca miséria, doença. Não é Deus que é o autor da morte. Não. Ele é o autor da vida, o autor da fé. Quem produz essas coisas é o diabo. As maldições da lei vêm porque o homem que não experimentou a redenção, ainda o diabo tem direito de operar na vida dele. E às vezes opera na vida de crentes que também creem que ele tem direito. Mude a sua crença, mude a sua fé. Não aceite nada que procede do inferno. Você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Isso de fato é algo que tem que ser claro no nosso coração. Lá em Gálatas 3:13 diz o quê? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo fez o quê? Ele nos resgatou. Eu falei para você que essa palavra é sinônimo de redimir. Então Cristo nos resgatou, nos redimiu, nos comprou de volta da maldição da lei. Como que ele fez isso? Tornando-se maldição no nosso lugar. Nós é que deveríamos ser amaldiçoados. Ele sofreu a maldição por você, para que nele agora você tenha vida. Então o objetivo é sempre o quê? Que o seu coração ganhe fé. Fé para crer no milagre de Deus. O milagre que está à disposição. Quantos dizem amém?
Então hoje eu quero compartilhar com você uma ilustração bíblica da redenção. Porque às vezes algumas pessoas compreendem até a doutrina, mas quando nós temos uma boa ilustração, uma boa imagem, torna-se ainda muito mais claro no seu coração. Deus é tão bom que Ele colocou no Velho Testamento inúmeras ilustrações das verdades do Novo Testamento. No Novo Testamento você tem a doutrina, o ensino, e agora no Velho Testamento você tem o quê? A ilustração dessa doutrina. Quantos dizem amém? E lá em Jeremias 32, para você entender Jeremias, deixa eu te dar uma ilustração, a introdução. No Velho Testamento, quando alguém ficava muito pobre, ele tinha que vender a sua propriedade, ou da sua família, ou até mesmo tinha que se vender como escravo, por causa da dívida. Ainda havia uma esperança para essa pessoa. Isso está lá em Levítico capítulo 27. Eu não vou ler com você, mas você pode anotar. Levítico 27, 47. Não, perdão, 25, 47. Levítico 25, 47. Então havia uma esperança. Um parente próximo podia comprar de volta tudo aquilo que ele tinha perdido e até resgatá-lo, se ele fosse escravo. Por que essa lei estava colocada no Velho Testamento? Por causa de mim e por causa de você. Nós nos tornamos miseráveis por causa do pecado. Alguns miseráveis naturalmente, mas todos nós miseráveis espiritualmente. Está me ouvindo? Mas o Senhor Jesus se fez homem, e quando Ele se faz homem, os fariseus o chamam de quê? Amigo dos pecadores. O que Ele se fez? Se fez parente próximo. Porque sendo Deus, Ele assumiu a forma de homem. E ao ser um homem como eu e você, Ele tornou-se parte da família. Ele é o parente próximo. Nós, porque vivíamos na miséria, não tínhamos como resgatar a nós mesmos. O escravo não tem como comprar a sua própria liberdade, porque tudo que ele faz é para o seu Senhor. Então precisa alguém livre nos libertar da escravidão. Só um homem livre pode libertar um escravo, mas não tinha nenhum homem, nenhum nome dado no céu e na terra, debaixo da terra, que fosse digno. Mas Cristo Jesus veio e nele não houve pecado nenhum. Foi considerado digno e era um parente próximo, e ele foi para a cruz e pagou o preço do resgate que cabia a cada um de nós. Todos nós fomos resgatados pelo sangue do Filho de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você tem ilustração disso no Velho Testamento. Uma ilustração que eu não vou entrar em detalhes hoje é de Ruth. Ruth foi redimida. Se você não conhece a história, Ruth era casada com um homem da cidade de Belém, mas seu marido morreu. Ruth não era de Israel, Ruth era moabita. Os moabitas não podiam fazer parte do povo de Deus. Era vedado a eles participarem da congregação de Israel. E viviam debaixo de maldição. Ruth era moabita e ela se uniu à sua sogra. Ela voltou para Belém, porque estava numa pobreza completa. Não tinha como sobreviver. E ela volta para Belém e ela vai e começa a pegar aquilo que os ceifeiros, não sei como seria a palavra moderna, os colheitadores, os ceifeiros de trigo iam deixando cair no chão. Então, a Bíblia diz que quando passasse para colher o trigo e você deixasse cair um ou outro trigo no chão, você não podia voltar para pegar. Aquilo era para os pobres. Então, você ia numa lavoura naqueles dias, você tinha lá os ceifeiros, eles iam à frente com sua foice, colhendo e colocando um carro de boi ali do lado, Mas tudo que caía para trás, os pobres vinham pegando. E eu te pergunto, tinha pobres que vinham correndo? Tinha muito pobres atrás. Ruth era uma das que estavam atrás,
pegando migalhas, pegando o que sobrava. Mas resumindo a história, Boaz se apaixonou por ela. Cristo se apaixonou por você. Viu você na sua miséria e falou: eu amo. É uma história linda. Você fica pensando que só Hollywood que faz essas histórias em que uma mulher improvável se torna rica e casa com um homem rico, bonito. Não. É tudo imitação da Bíblia. Boaz era o cara mais rico de Belém, mas ele era solteirão, não tinha casado. A Bíblia não fala qual que era a idade dele, mas ele não era mais jovenzinho, já era alguém maduro e não tinha se casado. E não encontrou ninguém que enchesse os olhos. Um dia ele olha para Ruth atrás dele e o coração dele começa a bater mais forte. E a Bíblia fala então que ele resolveu redimi-la, porque ele é o parente próximo. Só que tinha um parente mais próximo. E vamos ler na Bíblia, lá em Ruth. Eu acho isso muito interessante. Capítulo 4, verso 7. Então, havia um parente mais próximo do que ele. Então ele chamou esse parente e falou: olha, o direito é seu de redimi-la. Você vai querer ou não? Esse parente mais próximo, o nome não é mencionado. Por quê? Porque ele representa a lei. Esse Boaz representa Cristo. O outro parente próximo é a lei. A lei veio antes de Cristo. Ela foi ligada a você antes de Cristo. Mas a lei não tem poder para te resgatar, para te redimir. A lei só pode condenar e trazer maldição. E a Bíblia fala então que esse era o costume em Israel naquela época, com relação a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava o seu parceiro. E assim se formava negócio. Olha o verso, vamos ler o verso 8 também. Disse, pois, o resgatador a Boaz: não vou resgatar, você pode comprar. E ele faz o quê? E ele tira o sapato, tira o calçado, tira a sandália. E aí você vai dizer: por que tem isso na Bíblia? Muitos irmãos começam a ler o Velho Testamento e chegam uma história como essas e fica pensando que é só uma curiosidade histórica. Não é. Isso está escrito por causa de nós, por causa de você. Porque lá em Lucas 15, o Senhor Jesus vai contar uma parábola. E essa parábola fala a respeito de sandália. A Bíblia fala que quando Moisés chegou diante da sarça ardente, o que Deus falou para ele? Quem se lembra? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é. Por que Deus falou para Moisés tirar as sandálias? Ele está dizendo: você não tem o direito. Quando aquele resgatador abriu mão do seu direito, ele teve que entregar o calçado para Boaz, porque o calçado simboliza o que então? Direito de posse. Direito de posse. Deus estava falando o que para Moisés? Tira a sandália. Você não tem direito de estar aqui. Você não tem direito de estar aqui. Mas lá em Lucas capítulo 15, no verso 27, quando o filho pródigo volta para casa, o que o pai diz? Troca a roupa dele, dá uma veste nova, coloca um anel no dedo dele e põe as sandálias nos seus pés. Por que o filho recebeu a sandália? No Velho Testamento é tira a sandália. No Novo Testamento você recebe a sandália. É o pai dizendo: você tem direito de estar na casa do pai. Você pode se apropriar das realidades do pai. E eu vou te dizer algo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, diz o Senhor. E é preciso crer que você está calçado com esses sapatos da redenção nesses dias. Oh, glória a Deus. Esses são dias de você pisar na sua casa e dizer: terra santa, esse lugar é santo, demônios não estão calçados, não podem pisar aqui, o ímpio com sua maldição não pode pisar aqui, mas eu posso pisar, e onde eu pisar o Senhor me dá como herança. A sua casa é sua, querido. Apropria-se dela. Não deixe que demônios venham roubar os seus filhos, ou o seu marido, ou a sua esposa. Não. Pisa com autoridade. O calçado foi colocado para você. Quantos dizem amém? Eu não quero falar de Ruth. Eu vou falar de Ruth outro dia. Quem sabe domingo que vem.
eu quero falar de Jeremias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 32. Tem uma história fascinante aqui. Jeremias 32. Bom, qual que é o contexto? Quando você vai ler algo na Bíblia, você tem que saber o que está acontecendo. Jeremias viveu naquela época do cativeiro, na Babilônia. O povo de Israel tinha pecado contra o Senhor. O povo de Israel tinha caído na idolatria. No capítulo 33, 34, há uma descrição disso. Deus mesmo diz que nos altos eles levantaram um altar para Baal e ali eles estavam queimando os próprios filhos para Moloque. Deus falando, eu nunca nem pensei numa barbaridade dessa e olha o que eles estão fazendo. E a Bíblia fala que eles profanaram até o santuário de Deus, o templo, o lugar da arca. Eles colocaram um ídolo lá dentro, colocaram Baal dentro do templo do Senhor. Preste atenção, eles viviam no tempo da lei. Como eles estavam quebrando a lei, o juízo era inevitável. Por quê? Por que o juízo não veio mais cedo? Porque todos os dias no templo estava prescrito que eles deveriam sacrificar um cordeiro às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. Porque o cordeiro de Deus foi levantado na cruz às 9 da manhã. E ele disse, está consumado, 3 da tarde. Eram 2 cordeiros. Esse sangue cobria o pecado da nação. O sangue de animais não tem o poder de remover pecado, mas tem o poder de cobrir. É como o pagamento com o cartão de crédito. Você sabe, quando você usa o cartão de crédito, você não está realmente pagando. O pagamento mesmo é no dia que chegar a fatura. O Velho Testamento era o cartão de crédito sendo passado, o Calvário é o dia que a conta chegou. Mas graças a Deus que tinha alguém lá para pagar para a gente, e Ele pagou toda a nossa dívida. Aleluia! Então, todos os dias o pecado era coberto. Mas o que acontece? Nos dias de Jeremias, eles pararam de fazer o sacrifício da manhã e da tarde. E eles profanaram o templo, adorando outros deuses. Então não tinham sangue para cobri-los. Não tinham sangue para cobrir o pecado. E se não tem um sangue, o juízo vem. Deus falou, vou entregar Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele virá e ele vai colocar fogo na cidade. Mas Deus também diz, mas esse não é o fim da história. Eu amo as coisas de Deus porque Deus conta o fim antes de ter o começo. Nabucodonosor nem tinha chegado ainda e Deus falou, mas eu vou restaurar o meu povo, eu vou trazê-los de volta e eles vão plantar e vão colher aqui. O nosso Deus tem histórias nas suas mãos, a sua história tem um controlador, Ele é o nosso Senhor. Aí Deus chega, Jeremias era um profeta. Deus então disse a Jeremias, olha, vai procurar o rei Zedequias e diz para ele tudo o que eu vou fazer. Jeremias obedeceu. Ele vai a Jerusalém e ele fala para o rei, olha, assim diz o Senhor, Deus entregou essa cidade na mão de Nabucodonosor. O rei não gostou. O que ele fez? Mandou prender Jeremias. Coitado de Jeremias, né? Falou a verdade, né? É muito ruim quando o carteiro é punido porque trouxe a carta, né? Você que trouxe a carta vai morrer, miserável. Não, Jeremias era só o carteiro. Jeremias é só o carteiro, o mensageiro, e mesmo assim foi preso. E o mesmo vai acontecer conosco a seu tempo. Cada um de nós aqui que sustentar o testemunho do evangelho, seremos também perseguidos, né? Mas olha para cá, Jeremias lá na cadeia, Deus vem e fala para ele. O que Deus disse para ele? Vamos ler, verso 6. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, eis que Hananel, filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo, que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Então aqui nós temos uma história interessante. Aqui Deus chega para Jeremias e diz, olha, seu primo, filho do teu tio, chamado, como era o nome do cara? Hananel. Estou falando a pronúncia hebraica, né? Mas em português não tem esse Ra, é só A.
Mas, de qualquer maneira, quando você vê um H em português, é porque na língua original tem um som suave do R. Só para você saber. Então, o nome dele era Hananel. O Senhor disse, olha, Hananel vai vir te procurar, ele tem um campo, e ele sabe que você tem um direito de resgate. Você vai resgatar. Você vai resgatar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, o que está acontecendo? E aí, vamos continuar lendo? Verso 8. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio. Filho do tio é o quê? Primo. Ao pátio da guarda, e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim. Muito bem. Onde é que está o campo, meus irmãos? Na terra de... Não. Antes de Benjamim estava onde? Anatote é o nome da cidade. Benjamim é o nome da tribo. Como se fosse o estado, ok? Para ficar fácil de você entender. Então, o campo que Jeremias deveria resgatar estava em Anatote, na terra de Benjamim. Vamos continuar lendo. Porque o teu é o direito de posse, de resgate. Compra-o. Então, entendi que isto era a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante, né? Deus já tinha falado com o profeta que o Hananel ia lá e iria oferecer o campo. Mas agora, quando Hananel aparece, aí Jeremias diz, eu compreendi que de fato era a palavra do Senhor. Sempre espere testificar. O Espírito Santo sempre vai confirmar com você aquilo que ele quer fazer. Quantos dizem amém? Então, ele entendeu que era a vontade do Senhor. Estou no verso 8. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de pratas. Quantos ciclos, irmãos? Eu não tenho tempo de mostrar para você, mas 17 é o número da vitória completa. Só guarda isso, eu não vou falar sobre isso hoje, mas só porque tudo na palavra de Deus tem um motivo. Então, 17 ciclos de pratas é prata porque prata nos fala de redenção. Lembra disso? O ouro é a glória de Deus, mas a prata é a redenção. E o bronze aponta para quê? Para o julgamento de Deus, seu juízo. Então tinha que ser de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei as testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei do estatuto, com a cópia aberta. Muito bem. Onde está a palavra escritura aqui? No original é pergaminho, é livro, ok? Traduziram como escritura para facilitar a sua tradução, né? Mas por que é importante lembrar que isso aqui é um livro? E esse livro não é como que você tem hoje. Naquela época, os livros eram o quê? Rolos de pergaminhos, ok? Ou de papiro ou de couro. Era onde era enrolado. Então o livro ele era aberto, desenrolando. Então naquela época funcionava assim. Eles escreviam por dentro e por fora. Por fora ficavam os dados do comprador. Quem está comprando, quanto que está pagando, né? Todos os dados, onde é o campo. E dentro ficavam as condições, forma de pagamento, se haveria parcelamento, sei lá o que fosse, ficava dentro. Então, é um livro escrito por dentro e por fora. Aí você fala, pastor, por que você está enfatizando isso? Porque esse mesmo livro vai aparecer de novo lá em Apocalipse, capítulo 5. Projeta para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 5. Depois você volta para Jeremias, tá? Apocalipse, capítulo 5 diz o quê? Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Como eu te disse, naquela época, livro era o quê? Pergaminho. Ok? Então era um pergaminho, era um rolo, um livro escrito por dentro e por fora, exatamente como era o livro que Jeremias fez. Jeremias está resgatando, comprando, por isso tinha um livro escrito por dentro e por fora. Deus agora está segurando um livro escrito por dentro e por fora. Que livro é esse então, meu querido? É o preço do resgate, é a escritura.
Todos nós fomos vendidos como escravos, estávamos presos. Este mundo estava entregue nas mãos do inimigo. Não havia quem nos comprasse, não havia quem nos redimisse. João disse que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se achou ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E a Bíblia fala que João começou a chorar muitíssimo. Vamos ler isso rapidamente? Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas então, um dos anciãos lhe disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele vai abrir o livro com seus 7 céus. É o leão. Verso 6. João olha, e quem que ele vê? Tem que passar mais rápido o versículo. Então eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Muito interessante. O ancião disse que Jesus era o quê? O leão da tribo de Judá. Mas quando João olha, ele vê um leão? Não, ele vê o cordeiro. Quem é Jesus? É o leão ou é o cordeiro? Ele é os dois. Ele é o leão porque ele é aquele que pisa na cabeça do inimigo, na mão, que pisa na obra do diabo. Mas ele é cordeiro porque ele é que vai pagar o preço da redenção agora. E ele não é o cordeiro comum, ele é um cordeiro que tinha sido morto recentemente. Isso significa então que isso aqui aconteceu já. Apocalipse é um livro de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo nos nossos dias e coisas que ainda vão acontecer. Isso aqui já aconteceu. Foi quando o Senhor Jesus subiu aos céus com seu sangue para fazer redenção eterna diante de Deus. E aqui está dizendo como é que foi feito isso. Então ele é o cordeiro. Então a Bíblia diz que tinha 7 chifres. 7 significa perfeição, chifre significa poder, e ele é aquele que tem um poder perfeito, bem como 7 olhos, os olhos que tudo vem, uma visão perfeita, e 7 espíritos, ou seja, ele tem 7 espíritos porque tem a plenitude de Deus. Não fique pensando em Jesus como alguém que tem 7 chifres e 7 olhos. Isso aqui é simbólico, para você entender de maneira rápida toda a verdade a respeito do Senhor. Quantos dizem amém? Então, a Bíblia fala que o Senhor agora vai abrir o selo. Isso aqui também é uma pregação para um outro dia. Eu fico com vontade de pregar tudo num dia só. Mas olha para cá. A Bíblia fala que o Senhor vai abrir os selos. E ele começa a abrir o selo. Primeiro selo que ele abre, para cada selo uma cena acontece. E no primeiro selo apareceu um cavalo. Que cor era o cavalo? Branco, com seu cavaleiro branco. E nós sabemos que esse cavaleiro aponta para um engano, que se parecer ou se passar por Cristo, mas não é. O mundo nesses 2000 anos tem convivido com o espírito de engano. Depois o outro cavaleiro vem e é vermelho, porque esse cavaleiro ele traz a guerra. Depois vem um outro cavaleiro preto, porque ele traz a fome. Depois um cavaleiro amarelo, esverdeado, porque ele é a morte por todo tipo de praga e epidemia. E aí você pode pensar: pastor, não consigo entender. Cada selo que é aberto, uma coisa ruim acontece. Por que João estava chorando então? Por que João estava chorando? Porque quando o Senhor tira o selo, ele está dizendo o seguinte: é como você. Você é uma carta viva, diz a Bíblia. Você é uma carta viva e você está escrito por dentro e por fora. O que está escrito por dentro, o Espírito de Deus colocou. O que está escrito por fora, para as pessoas do mundo lerem, é a sua vida. E você foi selado. Essa carta viva está selada. Qual o selo que vem na sua vida? O Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1 diz o quê? Fomos selados com o Espírito Santo. Quantos dizem amém? Mas hoje é assim. Antes você estava selado com aqueles 7 selos.
Você estava debaixo do engano, debaixo da morte, debaixo da guerra, debaixo da briga, da gritaria, da confusão, da separação. Aquelas coisas todas estavam na sua vida. Mas quando Cristo tira o selo, Ele está dizendo o seguinte: essas coisas não podem mais tocar em você. Elas continuam na terra, mas você ganhou um selo novo. E o selo sobre você é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meu tempo está acabando. Volta lá para Jeremias, vamos ler. Jeremias, verso 12. Jeremias pegou a escritura e deu ela para Baruque, filho de Nerias, filho de Nazéias, na presença de Hananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: toma essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete no vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Bom, pastor, mas por que tem uma história dessa na Bíblia? A história termina. Por que Deus fez questão de contar para você como é que Jeremias tinha comprado ou resgatado aquele campo que pertencia ao seu parente? Para edificar você, para te dar uma ilustração. E eu quero usar a estratégia que eu usei semana passada. Quantos estavam aqui semana passada? Eu falei o significado dos nomes do evento, né? Hoje eu quero fazer a mesma coisa. Cada nome aqui tem um significado. E todos eles têm a ver com você. Quando dizem amém? Bom, para você entender a ilustração, quem está comprando de volta ali, quem está redimindo, resgatando é Jeremias. Então Jeremias aponta para quem? Aponta para quem? Cristo. Nessa ilustração, Jeremias representa ali Cristo. Muito bem, ele está comprando de volta um campo que ficava na cidade de Anatote. Diga, Anatote. Anatote tem um significado. Sabe o que significa? Anatote significa orações respondidas. Agora junta as coisas. Ele está resgatando, comprando de volta as suas orações agora respondidas. Nesse começo de ano, você tem que saber que já foi pago o preço de oração, da sua oração respondida. Não é você que vai pagar o preço. Muita gente fica implorando a Deus como se Deus não quisesse fazer, ou fica se depreciando diante de Deus, se martirizando, quem sabe para comover o coração de Deus. Preste atenção, não, Ele vai abençoar você, Ele vai ouvir a sua oração, porque isso faz parte da redenção. Este é o campo que foi comprado de volta. Você não tem mais que se angustiar ou se flagelar para receber ali uma bênção de Deus. A bênção já foi respondida na sua vida. Qual que é o campo? Anatote. Significa o quê? Orações respondidas. Quem era o dono desse campo? Era um primo de Jeremias, chamado Hananel. O que significa Hananel? Hananel significa lugar da graça. É o lugar da Hananel, no original, significa o lugar da graça. Agora preste atenção nisso. Você tem que ir juntando as coisas. Havia um campo das orações respondidas que pertencia à graça de Deus. Não tínhamos acesso. Mas aí Jeremias vem para comprar. O Hananel era filho de um homem chamado Salum. Salum, no original, Shalom, é a raiz da palavra Shalom. Shalom significa o quê? Paz. Shalom significa pagamento, recompensa. Preste atenção nisso. O filho é gerado pelo pai. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, preste atenção. O pai produz o filho. Salum, que é o resgate, o pagamento de Deus, gerou o quê? O lugar da graça. Hoje você está plantado, posicionado no lugar de graça, porque o pagamento foi feito na sua vida. O pagamento foi feito. Isso está aqui tudo nos nomes. Quanto está acompanhando o que eu estou dizendo? Mas
a história ainda continua. O que mais que vai acontecer agora? A Bíblia fala que Jeremias tinha que pegar aquele rolo, aquela escritura, e entregar para alguém. Qual versículo que diz isso? Verso 12, Jeremias entregou para Baruque. Muito bem, o que significa Baruque? Baruque significa abençoado. Então, para quem que o livro deveria ser entregue? Para o abençoado. Aí você vai dizer, pastor, o abençoado aqui é quem? Aí você vai dizer logo de cara, é Cristo. Mas você não pode bagunçar a ilustração. Nessa ilustração, quem é Cristo? Jeremias. Jeremias está comprando o campo em Anatote, as orações respondidas, que pertencia a Hananel, que é o lugar da graça, cujo pai era Shalom, que é o pagamento diante de Deus. Então, o abençoado aqui, Baruque, não pode ser Jesus, porque Jesus aqui nessa história é Jeremias. Então, quem é o abençoado aqui? Você e eu. Você é o abençoado. Efésios 1:3 diz que você foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Para quem que foi entregue esse livro? Esse livro foi entregue para você. E porque ele foi entregue para você, você é abençoado. Mas tem mais coisas aqui nesse texto ainda. Eu falei para você que o pai gera o filho, né? Então, o texto diz que Baruque era filho de Nerias. Nerias. O que significa Nerias? Lâmpada do Senhor. Olha que coisa. A lâmpada do Senhor gerou o quê? O abençoado. A luz do Senhor gerou o abençoado. Você foi gerado filho de Deus no dia em que a luz resplandeceu no seu coração e você compreendeu a mensagem do Evangelho. A Bíblia é perfeita em todos os detalhes. Então o abençoado é gerado pela luz de Deus. E a luz de Deus veio de quem? Naséias. Naséias, a palavra significa o quê? Obra de Deus, obra do Senhor. Preste atenção, a luz que você recebeu do Senhor não veio por causa da sua obra, não veio por causa do seu esforço. Foi obra exclusiva de Deus na sua vida. Foi obra de Deus na sua vida. Quantos dizem amém? Olha como tudo é maravilhoso. Mas ainda tem mais um ponto que eu preciso dizer para você. Avança por verso 13. Verso 14 ainda, diz assim: toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as no vaso de barro. Aqui também, mais uma vez, quem é o vaso de barro? 2 Coríntios 4:7. Você é esse vaso de barro que recebeu um tesouro tremendo da parte de Deus. Onde é que a escritura da redenção foi colocada? Dentro de você. Quem é o vaso de barro? O abençoado. Qual que é a evidência então? Já vou encerrar. Qual que é a evidência da redenção na sua vida? É que você experimenta bênção de Deus. O maior testemunho que você pode dar é o testemunho da bênção de Deus. Preste atenção, você deve ser uma pessoa correta para não desonrar o nome do Senhor. Mas o ímpio, ele não está muito preocupado com isso, porque ele conhece muita gente honesta e correta. Mas ele não conhece muita gente que é abençoada, sem merecer pela graça de Deus. E quando ele vê a bênção de Deus na sua vida, ele fica interessado. Como é que isso acontece com vocês? Não acontece comigo. E aí você tem a chance de mostrar para ele, porque você é Baruque, porque a redenção foi plantada dentro de você. A escritura, a garantia já está dentro de você. E o vaso de barro, por que vaso de barro? Você sabe, o livro de Isaías foi encontrado ali em vasos de barro. E ele estava guardado naquele vaso por aproximadamente 2.400 anos. 2.400 anos de dentro de vaso de barro, lá no deserto. Ou seja, o vaso é para preservar. Nós estamos aqui para preservar essa mensagem e para compartilhá-la também. Quantos creem que foram redimidos nesse tempo?
Nesse tempo você vai pisar no território novos, você vai desfrutar da bênção, porque você é abençoado. As suas orações já são respondidas, porque o preço da resposta delas já foi pago, diz o Senhor. E porque já foi pago, você vai experimentar um lugar de graça nesses dias, um lugar de favor. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Faça um propósito hoje com o seu cônjuge. Domingo que vem, começar um propósito. Pastor, meu casamento é bom, mas vai ser melhor ainda. Pastor, vai ser a última chance que eu vou dar para o meu casamento. Isso mesmo, dê uma chance para o Senhor agir. Dê uma chance para Ele mostrar o poder dEle na sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nada, você não tem que fazer nada, você tem que deixar Ele fazer. Pare de falar, pare de criticar, pare de brigar, apenas deixe Ele fazer. Venha orar aqui com a gente. Pastor, meu cônjuge, meu marido, não, ele não é crente ainda. Não tem problema, mas venha você orar. Minha esposa não converteu, não tem problema, venha você orar. Ela vai ser, ou ele vai ser abençoado por causa de você. Você crê nisso? Erga sua mão para o céu. Pai, eu oro hoje que o Espírito do Senhor traga revelação, entendimento, compreensão da verdade da Tua Palavra, a verdade da Escritura. Ó Deus, que a Tua verdade possa trazer fé, que a luz do Senhor possa trazer toda a convicção de que de fato somos abençoados, porque a redenção já foi feita. Fomos redimidos de toda maldição, fomos redimidos de toda obra e escravidão. Somos livres no Senhor, completamente perdoados, segundo a riqueza da sua graça, por causa do sangue que foi derramado na cruz. Pai, eu oro hoje que o coração de cada um seja confirmado nessa verdade.